Olá pessoal, tudo bem? Salve Maria. Estamos aqui, eu, André e o professor Welder. Nós estamos gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre a nossa experiência na formalização da nossa missão, do nosso apostolado aqui no oeste do Paraná, como uma associação, né? Nós temos aí um apostolado aqui no oeste do Paraná, em Foz do Iguaçu, em Toledo e outras cidades vizinhas, há cerca de 12 anos, mais ou menos, né? É, 12 a 13 anos, e recebemos as missões dos padres, né, da Resistência, do Mosteiro da Santa Cruz, o Mosteiro de Nossa Senhora da Fé e do Rosário, na Bahia, e os padres agora da Sociedade dos Apóstolos de Jesus e Maria. E esse nosso apostolado, então, ele vinha sendo mantido de forma informal, né, entre os fiéis, e ao ano passado nós tivemos então a intenção de formalizar esse apostolado, né, com uma associação. Qual que é a importância, né, de nós termos uma associação? Então, a primeira delas, o que mais nos motivou no início, foi nós termos uma conta bancária, né, para recebermos a ajuda dos fiéis, né, as doações, o dízimo, né, de quem pode pagar o dízimo, das famílias que podem, né, através dessa conta formalizada, né, no nome de uma associação e não mais no nome de uma pessoa, de um terceiro, né. Então foi o que mais nos motivou assim a darmos início a esse processo de formalização em uma associação. A segunda, o segundo fator também de grande importância, né, é essa formalidade de termos uma associação, né, onde existe esse caráter aí até jurídico também, né, de uma associação de famílias que se reúnem, né, na defesa da verdadeira fé católica, na defesa da tradição católica e no mantenimento da capela e das missões, das visitas dos padres, etc. Então isso traz uma formalidade, um caráter de uma certa seriedade, né, nesse apostolado, que faz com que o apostolado possa então ele crescer, ele se difundir, talvez de maneira mais eficaz, né? Então como fazer a associação? O Elder participou mais dessa parte uhum. burocrática, né? Então ele vai poder falar com mais propriedade. Então, para poder realmente criar a associação ela vai ter um CNPJ, né? Então vai ser uma pessoa jurídica. Então, para isso, a gente precisa realizar alguns trâmites para conseguir ter esse CNPJ, que é justamente a associação. Aí, para isso, é preciso ir no cartório. Eu não lembro agora exatamente o nome do cartório, porque tem vários tipos de cartório, né? Mas tem um cartório específico para isso, onde você registra esse tipo de associação. Facilmente você vai encontrar isso na sua cidade. Então, você vai nesse cartório e eles vão te dar um rol de documentos que você precisa providenciar. É, a questão é ter paciência e ir fazendo as coisas de modo metódico, né? Então, você primeiro vai no cartório, eles vão te dar o rol dos documentos e você vai providenciando esses documentos. Então, é aquela coisa de sempre, é fotocópia, é, né, RG, essas coisas assim. Então ele vai te dar essa lista. Não adianta a gente dar a lista aqui nossa, porque talvez na sua cidade possa ser diferente, não sei. Então vai no cartório e lá ele vai te dar a lista. Então, primeira coisa você tem que ir no cartório, que daí lá ele vai te lá o responsável vai te dar essa lista. Aí você vai providenciar esses documentos. Aí depois disso, você vai ter o estatuto, porque o estatuto faz parte desse próprio rol de documentos que você vai ter que levar lá. Então, dos documentos, você também vai ter que ter um estatuto. E esse estatuto ele é um modelo padrão já. Então, a gente pode passar o nosso modelo para quem tiver interessado. E aí você vai preencher com os objetivos, os nomes, né? Quem vai ser o presidente, o vice-presidente. Aqui, onde a gente fez, foram só 3 cargos, né? O presidente, o secretário e o tesoureiro. Aí você vai ter que ter essas 3 pessoas para assumir essas responsabilidades. E aí. É... Então, só um pouquinho mais. Isso foi uma coisa até que o pessoal, que a gente está gravando esse vídeo, não porque a gente quer que as outras pessoas façam igual, mas Uhum.
porque vários apostolados pediram para nós como nós fizemos, né? E uma das perguntas que eles fizeram era essa: quantas pessoas era necessário, né? Então, são 3 aqui, né? Eu acho que Isso, deve ser meio padrão no Brasil inteiro, né? exatamente, deve ser. Então é 3 pessoas, daí você vai colocar lá os objetivos da associação, enfim, é padrão, né? É, a composição, vai estar tudo lá, né? Nesse modelo. E aí, depois que você fizer isso, claro que pode ser que, então tem que ter paciência, porque pode ser que às vezes ele vai analisar o seu estatuto, né? Eles leem lá tudo o seu estatuto. Se estiver faltando algum campo, se estiver faltando algum detalhe, ele vai dizer para você, ó, isso aqui está errado, precisa corrigir. Eu tive que voltar algumas vezes lá para poder corrigir algumas coisas que estavam faltando, mas eu corrigi tranquilo e voltou e deu tudo certo. Depois que tiver tudo certo, seu estatuto, seus documentos, tudo certinho, este cartório vai registrar então, vai registrar o seu estatuto, vai registrar a sua associação naquele cartório, mas ainda ela não vai ter um CNPJ, porque depois dessa parte, então tem outros trâmites que daí o Renato que fez, que é com o contador, né? E uma das partes também nesse trâmite do cartório é que o estatuto ele tem que ser assinado por um É advogado, né? verdade, esqueci isso, é. Tem E, que d- ter um advogado para assinar o estatuto. e daí, então, a pessoa vai preencher o estatuto lá certinho. A gente vai colocar um modelo de estatuto ali nos comentários do vídeo, um link. Vocês podem usar o modelo, se for do interesse de vocês, né? E aí, com o estatuto pronto, leva para o advogado preencher. Acho que é melhor levar primeiro no cartório para analisar, né? Para o advogado não assinar. É isso, senão você vai ter que voltar e pedir assinatura de novo para É. ele, então, Então, primeiro faz o estatuto, leva no cartório para eles analisarem, né? Ver é. se está tudo ok lá. E depois no advogado, né? Então, o Só que já tem que advogado. ter o advogado, já tem que saber quem vai ser, ele só vai assinar depois, né? Porque na hora que ele levar no cartório já tem que estar lá o nome do advogado e o OAB do advogado, né? Isso. E o advogado, assim, a gente aqui na nossa experiência, né? A gente levou para uma advogada que é amiga, assim, né? Da nossa, e ela é católica também, não está na tradição ainda, mas ela se prontificou ali a assinar o estatuto, né? Se eu não me engano, nem leu, assim, todo o estatuto, né? Só algumas partes ali, e assinou pra gente, né? Porque não é algo assim, eu acho que não é algo tão grave, né? Somente se a associação tivesse algum caráter assim legal, né? Alguma coisa. É, mas daí nem o cartório aprovaria, né? Porque eles Né? leem bem, bom, pelo menos ali onde a gente fez, eles leram bem, assim, para ver se estava tudo certo, né? Então, se tiver qualquer coisa errada, ele vai pedir para você corrigir, tranquilo. Não tem Então, muito risco nisso. O advogado sabe que não tem como ter nenhum risco, assim, para ele, né? Porque o cartório vai ter que aprovar, porque vai estar registrado no cartório, o cartório, né, tem a sua responsabilidade também para aprovar uma coisa que está correta, né? Então, quanto a isso, não tem muito problema. então isso é uma das coisas que o pessoal perguntou também, né? Advogado e contador, quanto é que gasta e tal. A gente não tem essa experiência porque a gente não pagou, né? A gente contou com a caridade. Mas isso aí é uma coisa que eu acho que todo mundo hoje tem algum amigo É, advogado, né? exatamente. O advogado não vai gastar. É, Contador sim, porque o contador tem um trabalhinho a mais tem um trabalho para ele realizar ali. Então, a não ser que alguém conheça alguém muito próximo para fazer, senão o contador vai acabar cobrando alguma coisa, né? E o cartório também cobra uma taxa, que também não é alta, é baixinha também. foi o que? Uns R$ 200 mais ou menos. É, cento e pouco, por aí, não lembro É, exatamente, é 140, se não me engano, no cartório, né? Aí mais o contador, que daí vai depender do contador, né? é. E daí depois dessa parte então de formalização no cartório, né, com toda a documentação já preparada, já assinada, reconhecido firme, etc., com a assinatura do advogado, aí sim, depois dessa parte, a gente vai finalmente no contador. Aí no contador, na contabilidade, eles vão, com essa documentação em mãos, eles vão entrar com um pedido na Receita Federal de um CNPJ para a associação. Isso aí, se tiver tudo certinho, demora mais ou menos uma semana para Isso. sair o CNPJ, né? Aí sai a carta de aprovação da Receita Federal, né, com o CNPJ. E uma coisa interessante também é que a Receita Federal ela faz também uma análise da documentação. Então, se o cartório ou a pessoa que escreveu cometeu qualquer erro ali na documentação, a Receita Federal vai negar.
né? Eles vão, como aconteceu com a gente, né? Eles negaram a primeira vez, porque tinha alguns probleminhas na documentação, a gente teve que fazer novamente. Então é bom se atentar, deixar tudo preparado bem certinho, né? E a É, contabilidade também, dá para você contar com a caridade, como é o nosso caso também, a gente não paga, né? A contabilidade faz como uma caridade para nós, ou pagar algum contador para cuidar disso, né? Eu acho que seria a parte mais custosa de todo o processo, porque a contabilidade, ela não vai fazer só o CNPJ, né? Ela vai ter que cuidar da associação também, né? uhum. Tu ia falar? Então, pessoal, a gente foi na raça, assim, a gente não sabia exatamente como fazia, É, né? A gente pediu um modelo para um amigo nosso, ele nos repassou do estatuto, e a gente foi no cartório com a cara e com a coragem lá, e a mulher foi dando, né, foi dando as orientações para mim, eu fui voltando, fui fazendo. Então, assim, a gente não tem como aqui, até porque eu nem lembro mais muito bem como é que foi tudo, né? sim. Então é difícil para a gente passar uma receita assim exata que você vai seguir e vai conseguir fazer. A gente está dando apenas alguns esclarecimentos assim gerais, e também estimulando, né, tentando incentivar para mostrar que não é tão difícil. Mas você vai ter que ir lá e se entender com a mulher do cartório, porque não, algumas regrinhas podem mudar de um ano para o outro, enfim. Então, assim, não se desencorajem, né? Porque, como é que eu vou fazer? Vai no cartório, entende? Vai no cartório, a mulher vai te falar, depois você vai no contador, ele vai te orientar também. E o modelo a gente pode ajudar vocês, se tiver alguma dúvida. Então, assim, a gente está aqui só para, né, passar algumas orientações gerais. Mas é preciso uma pessoa que vá lá, né? Você vai ter que ir no cartório, vai ter um tempinho, você vai ter que digitar no computador algumas coisas. Mas não é nada, nem um bicho de sete cabeças, né? Dá para fazer bem tranquilo. Não precisa se apavorar, né? Dá para fazer tranquilo, né? Dá para fazer Uhum, tranquilo. E como a gente falou, né? Não é uma coisa que é obrigatório para todo mundo, né? uhum, Depende do apostolado, de como é que está funcionando lá na cidade, né? Se tem uma capela, se tem muitos gastos, né? Se tem, tudo depende, né? No nosso caso se aplicou bem, mas às vezes no caso da cidade de vocês não se aplica ainda, não é uma coisa que dá para levar sem essa formalização, né? Então, depende de cada caso. O isso. importante também é falar com o padre antes, né? É isso. Perguntar para o padre se o padre, o que que o padre acha, se é uma boa, se não é. O padre que vai dar também uma orientação aí para os fiéis no que fazer e como fazer, né? Uhum, Então a parte do contador ali, o contador vai abrir o CNPJ, a gente vai, com o CNPJ em mãos, a gente pode então abrir a conta bancária no nome da associação, né? Lembrando que o presidente da associação é sempre a pessoa que vai responder pela associação, né? Então, a conta bancária vai vincular o CNPJ, mas também vai vincular o CPF do presidente. Então, o presidente tem que ser uma pessoa ilibada, né? Uma pessoa que tem, que já tem uma responsabilidade no apostolado, na missão, né? Que seja uma pessoa já de muitos anos, de preferência, né? Porque ela vai ter uma responsabilidade grande e até pode responder juridicamente, né? Pela associação, caso aconteça alguma coisa. uhum, E essa conta bancária, então, ela sai com o nome da associação, né? Assim, um conselho, né? Talvez para quem for criar, né? Utilizar o Banco Cora, né? Que é um banco que a gente está utilizando, e ele tem dado uma ajuda muito grande, porque na parte da contabilidade, porque você pode acionar uma opção lá no banco, no aplicativo, que ele manda todo o extrato financeiro da associação diretamente para o contador, né? Então quem está manejando ali não precisa ficar se preocupando com isso, né? Vai diretamente para o contador no e-mail do contador. Então isso aí facilita bastante. E é uma conta gratuita, digital e tal, bem tranquilo. Essa parte do contador também é importante a gente falar que por isso que depende de cada caso, né? Às vezes a pessoa, eu quero montar uma associação aqui, mas às vezes não tem necessidade ainda, porque é burocrático, né? é, Se você não conseguir um contador que faça de graça, você vai ter que pagar todo mês, né? E aí tem que fazer um orçamento, né? Ver quanto é que custa. Tem que guardar todos os comprovantes financeiros da associação, né? Comprou lá comprou as flores para missa, tem que guardar a nota fiscal, né? Tem que levar na contabilidade. Não é algo assim tão simples nessa parte, né? Então tem que ver também se vale a pena ou não, devido a essa burocracia, né?
Bom, é isso. Para mim é isso. Então, acho que seria isso, né? Muito obrigado. Qualquer coisa, estamos à disposição. Fiquem com Deus. Salve Maria. Salve Maria.